Olá, meu nome é Ana Flávia, nós vamos para a nossa segunda aula de Filosofia do Direito, para o nosso curso PED OAB gratuito. Nós começamos as nossas considerações iniciais na última aula e hoje nós vamos dar continuidade à nossa forma específica para estudar essa disciplina. Nós estamos falando de uma prova que tem hoje mais um caráter de concurso, né? Uma prova muito complicada no sentido de ser o somatório de 17 disciplinas e entre elas filosofia do direito. A disciplina Filosofia do Direito é uma ramificação de filosofia, né? Por isso nós precisamos compreender a sistemática dessa disciplina. Tem uma forma específica para estudar para cada disciplina e é bom que você consiga administrar isso, né? E elabore uma forma que seja efetiva, eficaz e produtiva para você. Filosofia do direito, ela busca investigar, né, os conceitos para o seu desenvolvimento em relação ao direito. Então, a gente está falando de conceitos como justiça, moral, ética, próprio direito, as normas, a coercitibilidade da norma, né, como uma lei se consegue se estabelecer, como uma sociedade carece de lei. Então, é todo um estudo muito específico, uma investigação muito específica, que dialoga sempre com aquela necessidade da filosofia, que busca a origem dos pressupostos, busca a origem das explicações dadas pelo mundo, né? Não aceita o que é dado como se fosse qualquer coisa estabelecida, não aceita um dogma, por exemplo. Ela busca, através do pensamento crítico, fazer reflexões acerca da realidade. Então, é esse o intuito da filosofia. E a filosofia do direito busca se debruçar sobre essas questões. O cronograma de estudo da filosofia é um cronograma um pouquinho mais com algumas especificidades, como, por exemplo, é importante que você faça um caderno com registro da aula e é importante que você perceba que a gente não vai conseguir dar conta de estudar toda a filosofia, nem vamos trabalhar com ela de forma aprofundada, como essa disciplina até merece. Nós vamos fazer recortes específicos. Primeiro, em relação ao nosso período histórico, então a gente vai estudar história da filosofia e como se dá essa sistemática do pensamento de cada filósofo. Por exemplo, a gente pode ter um conceito que vai ser estudado por diversos filósofos, como, por exemplo, justiça. Justiça é trabalhada em Platão, na antiguidade, na filosofia antiga, como é trabalhada em Kant, como vai ser trabalhada em Hobbes, como vai ser trabalhada em outros pensadores, próprio Miguel Reale. Então, nós vamos fazer um assentamento de conhecimento a partir de um período histórico, depois nós vamos estudar as correntes filosóficas e, posteriormente, nós vamos nos temas mais recorrentes da prova. Então, a gente tem um cronograma específico para o estudo da filosofia na prova do AB. Como se trata de uma prova objetiva, né, a gente tem que compreender que existem certos ditames para fazer essa prova. Que ditames são esses? Existe a possibilidade, inclusive, da gente estar falando de questão que esteja certa, mas não é adequada. Exemplo, a gente pode ter uma disciplina, uma alternativa que explique o que é justiça e, pela coerência lógica, esteja correto. Só que aquela explicação de justiça, às vezes, não é explicação de justiça para Aristóteles, não é explicação de justiça para aquele pensador específico. Por isso que a gente precisa estudar. São apenas de 2 a 3 questões de 80, né? Só que são essas 2 ou 3 questões que pode fazer você ser aprovado, quando você fica naquele limiar entre 38 e 37. Então, assim, não deixe essa disciplina como secundária, porque ela vai te ajudar na construção do seu pensamento enquanto profissional do direito. Para quem quiser aprofundar o estudo para além da prova da OAB, eu separei aqui 2 obras que me ajudam muito, tá, nos estudos. Primeiro é o Manual Esquematizado de Filosofia, da LTR, tá? Do Ives Gandra. Ives Gandra foi um ministro da STJ, a sistematização dele é maravilhosa, ele faz um recorte bem específico do que a gente precisa da filosofia para estudar no direito. E esse aqui, que é a Iniciação à Filosofia, do Daíla Marcondes, tá? É um livro muito bom. Perceba, isso é livro de suporte, é para você que quer ir além, tá? Você que quer estudar para passar especificamente nessa prova, trabalhe de uma forma que seu estudo seja produtivo e eficaz. Então, assim, no momento que nós estamos aqui estudando, faça o seu caderno com as palavras-chave de conceitos, que é isso que você precisa na prova, e faça a questão. Então, assim, todo dia que você fizer aula de filosofia, você prepara pelo menos 5 questões para fazer, tá?
Então, a gente começa a pensar no cronograma de estudo, né? E nosso cronograma de estudo, ele vai ser basicamente período histórico e temas mais recorrentes, tá bem? Como estudar filosofia, né? Assim, eu demorei muito tempo para passar na OAB, né? E hoje eu sou doutora e eu virei doutora mais ou menos na mesma época que me formei doutora, mais ou menos na mesma época que eu passei para a OAB. Por que isso aconteceu comigo? Era falta de capacidade? Era falta de conteúdo? Não, não era, nunca foi. Né? Sempre gostei muito de estudar, sempre levei muito a sério no estudo, meu compromisso, né, sempre foi muito ligado, né? Meu compromisso de estudo sempre foi muito importante na minha vida, sempre foi prioridade. Só que acontecia uma coisa, né? Eu não sabia exatamente como estudar para a prova da AB. E eu aprendi. Como é que eu aprendi? Eu aprendi, além de conhecer a prova, além de fazer um estudo eficaz, né? Que é isso, não estudar 8 horas, mas estudar o tempo suficiente para conseguir absorver aquilo, porque a partir de certo momento a gente já não absorve mais. Eu também comecei a administrar meus sentimentos. Comecei a administrar as minhas emoções. Isso é muito importante. Parece papo de coach, mas não é. É importante que a gente saiba como lidar com essas pressões do nosso dia a dia e não coloque peso além do que tem. Né? A prova da OAB é uma prova extremamente complexa, porque além de ter uma carga, né, de conteúdo muito grande, ela ainda carrega uma possível capacidade ou não sua que é vendida por aí. Isso não é verdade. Então, por exemplo, você precisa administrar suas emoções. Eu também tenho formação, estou estudando agora, tenho formação em psicanálise, né? Eu fiz direito, fiz filosofia, agora estou fazendo formação em psicanálise. E é uma coisa que eu vejo assim, que ela é primordial para qualquer concurso, um equilíbrio mental. Né? Então, assim, além da capacidade de absorção, de estudo, de foco, de todas as outras coisas que a gente precisa, você precisa da capacidade de administração de sentimentos e de emoções, tá bom? Não se esqueça disso, saiba que isso faz parte da sua rotina de estudo, tá? Não é possível falar de um aluno que tenha êxito, né, no seu estudo, que ele não consiga equilibrar suas emoções. Então, coloque isso como prioridade na sua vida. Não pense que, eu só vou estudar e tá bom. Não, você tem que estudar, você tem que manter um equilíbrio no seu corpo, você precisa fazer uma atividade física, você precisa fazer uma alimentação legal e você precisa cuidar da sua mente. Porque nós somos um todo, né? O próprio Platão, né, que é um dos pensadores que nós falaremos muito aqui, ele diz, mente sã, corpo são. Então, assim, não existe a possibilidade de a gente desvincular uma coisa da outra, tá bem? Então, bote isso como sua rotina de estudo, um momento para se cuidar e um momento para descansar. Quando a gente fala de descanso, gente, descanso no momento da internet. Eu vou entrar no Instagram e vou ficar lá vendo um monte de imagem e informação. Isso não é descanso, o seu cérebro não está entendendo que ele está descansando. Entendeu? Então, assim, isso atrapalha a sua produção. Então, quando você parar e pensar, agora é hora do meu descanso, não fique em contato com atividades que estimulem o seu cérebro. Dê uma acalmada, é o seu momento de descanso, e descanso é descanso. Porque na hora que você for produzir, você vai produzir de uma forma que seja excelente. Tá bem? Então, assim, faça o cronograma, tenha rotina de estudo. É importante que você estude todo dia, bote um mínimo do diário, sabe? Pelo menos 30 minutos. Intercale as disciplinas, coloque disciplinas que você sente prazer com disciplinas que já são mais chatinhas, para você poder motivar para aquele momento. Tipo, adoro estudar ética, eu vou estudar ética junto com tributário, que eu já não gosto muito. Então, assim, tenha inteligência na sua estratégia de estudo. É isso que a gente está falando. A gente está falando de uma prova complexa que precisa de estratégia de estudo. Em filosofia, a gente já trabalhou essas questões todas. Então, assim, a forma que a gente vai trabalhar o conteúdo já é uma forma otimizada. Eu preciso só que você cumpra o cronograma que você vai fazer, porque aí isso vai ser aberto. Se você vai assistir uma aula, fazer questão, se vai ser uma aula por semana, você vai ver o que é melhor para você. Mas eu preciso que você tenha contato com a disciplina. Existem questões no próprio que de questão, tá bom? Você não precisa comprar nenhum pacote, você não precisa fazer nenhum tipo de compra nesse momento. A gente sabe que está um momento complicado, mas eu preciso que você tenha força de vontade suficiente para buscar na internet essas questões que estão em todos os lugares, tá? A gente tem OAB de bolso, tem uma parte da OAB de bolso que é gratuita, a gente tem essa aqui de questão que é muito legal, e temos uma reunião, né, se eu não me engano, dessas questões já feitas.
Eu preciso que você faça mais ou menos, toda vez que você for estudar, em torno de 3 a 5 questões para você aprender o vocabulário específico. Por isso que eu falo também da necessidade do caderno, porque o caderno é uma forma de registro, né? E assim, a gente aprende falando, a gente aprende ouvindo e a gente aprende registrando. Então, assim, o caderno ele vai conter os conceitos principais. Então, faça seu caderno e revisite eles pelo menos uma vez por semana. Nós estamos falando de 2 questões, de 2 a 3 questões, mas nós estamos falando também de uma finalidade específica. Por que que a Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu botar filosofia se ela não precisa, se ela não tem nenhum tipo de valor? Claro que ela tem valor, e ela tem um valor muito importante. Ela é uma disciplina propedêutica, ou seja, essa aqui está no início da construção, e ela busca, né, especificamente, a filosofia do direito na prova da ordem. Ela busca que o aluno construa, a partir do exame das correntes filosóficas, né, a partir dessa reflexão de como se construiu esse raciocínio, ela busca um observar crítico, uma postura crítica que aprimore o seu conhecimento teórico. Então, a OAB está dizendo o seguinte: é muito relevante que a gente estude essa disciplina, tá? Para que a gente construa nos nossos alunos, futuros advogados, a capacidade crítica, a capacidade de construção e evolução de pensamento. Nós estamos falando de profissionais do direito. A gente vai lidar com a sociedade, com todas as questões da sociedade. Então, para isso, a gente precisa de um profissional que tenha uma postura crítica. Perceba, a postura crítica não é uma postura reclamona, né? A gente não está falando que é para ser um profissional que vai ficar reclamando da vida, não é isso. Ser crítico é fazer uma indagação e toda vez que olhar para alguma situação que parece óbvia, se colocar diante de um espanto. E é exatamente essa conceituação de filosofia para Aristóteles, né? É estar diante de algo que te espante, mas que parece óbvio. Algo que você colocou como uma coisa rotineira, mas que você pode olhar para ela e perguntar por quê? Para quê? O que é? Né? Nenhuma mentira consegue passar dessas 3 perguntas. Então, assim, voltando à nossa relevância da disciplina, voltando a essas questões que são primordiais serão estudadas aqui, a gente entra agora no nosso estudo dos períodos históricos, né? Então, nós temos 4 grandes períodos históricos. Lembrando, primeiro a gente vai estudar os períodos históricos, depois as correntes, para depois a gente ver quais são os temas mais recorrentes, que mais caem. Então, vamos lá. Nós temos nossa chamada filosofia antiga ou antiguidade, que começa no século 6 a.C. e vai até o V, mais ou menos na queda de Roma, tá? Esse início da filosofia, ele é um início da filosofia ocidental, tá, gente? Nós temos um recorte específico dos manuais que cai na prova, que as provas são baseadas nisso. É importante perceber que esse recorte é um recorte ocidental, porque existia filosofia e pensamento filosófico em outros lugares, até com outros nomes, mas não foi estudado, e é claro que a gente tem que pensar criticamente sobre isso. É como se a história fosse contada de um lado só, tá? Mas essa crítica a gente deixa um pouquinho para depois, porque agora a gente tem que entender o que o manual diz, o que a história da filosofia ocidental está dizendo. Está dizendo o seguinte: o homem, quando se coloca diante da natureza e percebe a sua vulnerabilidade e percebe que as explicações dadas até então, que eram mitológicas, teocráticas, politeístas, que são mitológicas, aquilo que vem de mito, teocráticas, kratos, poder, na mão do Tel, Deus, mas politeístas, muitos deuses. Nós estamos falando de uma sociedade que era cosmogônica, ou seja, tinha a sua organização, e cosmos é diferente de caos, né? Cosmos é organização e caos é desorganização. Quando a gente fala de mundo, a gente fala de mundo organizado, a gente fala de cosmos. Quando a gente fala de cosmogonia, é um cosmos organizado através do mito. Era o mito que dava explicação para essa sociedade. A sociedade, então, era uma sociedade puramente cosmogônica, explicada através dos mitos, que eram as vontades dos deuses. Então, se eu estava diante da raiva de um deus, eu sentia muito vento, eu sentia um maremoto, eu não conseguia entrar na água porque existia um deus em ira. E o homem, diante disso, começa a pensar: existe uma outra lógica que é explicada pela própria natureza e que talvez eu dê conta de explicar.
Os pré-socráticos, esses filósofos iniciais, eles se debruçaram em estudar a physis, que é a natureza, e observar o que era aquilo que dava origem a certos fenômenos. Poxa, em dias muito quentes e úmidos, no outro dia chovia. Será que eu não consigo explicar isso sem ser com algum sentimento humano de um Deus? Porque os deuses gregos, eles eram imbuídos dessa humanização, né? É um Deus que sente ciúmes, é um Deus que sente raiva, que sente ira, é um Deus que está muito próximo do humano, né? Ele tem uma morfologia humana. Bem, diante dessa forma de ver o mundo, a gente percebe uma passagem da cosmogonia para a cosmologia. Agora é o logos, razão, escrita, que vai dar lugar a essa tradição que era toda falada. E a tradição falada, ela era construída a partir, né, dos rapsodos ou desses poetas com um pouco de fantasia. Os fisiólogos iniciais estavam preocupados em explicar a natureza pela própria natureza através da razão, do logos. Por isso que a gente vai falar de uma sociedade logocêntrica, de uma sociedade que tem o logos, a razão, como centro. Nesse momento, nós passamos desses pré-socráticos, que são Demócrito, Parmênides, Empédocles, Tales, Pitágoras, para Sócrates e Platão. O que tem de diferente desse pensamento pré-socrático para o pensamento socrático? Sócrates vai olhar para o ser humano e pensar: quem está no centro dessa atenção é o homem. Nós estamos falando do início de um antropocentrismo. Um momento onde o homem ele está concentrado na sua postura ética, na sua postura moral, na sua postura de convívio com o outro. O início de uma alteridade, né? O que é alteridade? É aquele estudo sobre o alter, o outro. Então, nós passamos da necessidade de explicar a natureza para explicar o homem. Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. E Platão, ele escreve em forma de diálogo, porque ele tinha um método específico de filosofar, que era a dialética. A dialética é quando duas ou mais pessoas conversando vão chegar a alguma conclusão. A dialética, ela é muito específica porque ela tem passos a serem construídos, né? E essa construção, ela é sempre construção com mais um. E essa é uma forma de pensar o pensamento de Platão, esse pensamento platônico. É sempre elaborado com mais de uma pessoa. Então, não é nenhuma forma de convencimento, mas é uma forma de construção dialética. A construção dialética a partir da razão, preocupada com as condutas do homem, é uma construção dialética política, é uma construção dialética, sobretudo, ligada à questão do homem. A gente não pode pensar que vai ser diferente disso. A gente está falando da Idade Antiga, filosofia antiga, antiguidade, século 6 a.C., os gregos preocupados em como lidar em sociedade. A gente vai perceber que no século XVII, no Iluminismo, a gente vai ter uma retomada desse pensamento. Então, guarda o pensamento clássico de observação do homem no centro das relações. Eu preciso que você compreenda que, nesse momento, existe um afastamento total do mito, uma valorização da razão e uma valorização do homem. E essa valorização é observada até na arte. Quando você pega uma estátua grega, você não vê fantasias específicas, você vê a retratação do tamanho do homem. São estátuas humanas, praticamente, né? São estátuas com formatos de homem. Eles não querem mais sair da fantasia, mas eles querem mostrar que a realidade ela pode ser explicada. Como eu estava falando, nós temos esse Sócrates, que foi o mestre de Platão. Platão escreve em forma de diálogos, usando sempre uma valorização da razão, uma construção com mais de um, formando uma filosofia ética, né? Uma filosofia que seja antropocêntrica, onde tem muita preocupação em estudar isso que é uma organização humana, né? Então, existe uma preocupação antropológica na busca da verdade, né? E a verdade vai ser isso que pode ser comprovado. A verdade é aquilo que está sendo estabelecido, né? Nós temos uma verdade absoluta para os gregos, né? Aquilo que não pode ser relativo, ela sempre vai ser única, que vai ser acompanhada junto da ideia de justiça e da ideia de bem.
Então, nós temos uma tríade que vai ser sempre reproduzida nesses diálogos, né? O que é verdadeiro não pode ser colocado em xeque, porque ele é verdadeiro, ele pode ser questionado, ele vai conseguir se comprovar até o final verdadeiro, ele não pode ser relativizado. Não existe verdade de um para um e verdade de outro para o outro, porque está ligado à ideia de bem, né? Platão era um idealista e que trabalhava exatamente essa ideia de bem no mundo das ideias, no mundo inteligível. Bem, nós vamos continuar toda a nossa discussão falando um pouco mais de atividade na próxima aula. Espero que vocês tenham guardado essas palavras-chave para a gente compreender um pouco da filosofia antiga. Obrigada, gente.